Hoje a gente vai falar de um outro tema muito interessante também, relacionado a DevOps. A gente vai falar sobre Git. O que é o Git, como ele surgiu e como você pode usá-lo, como ele é importante para que você utilize nos seus projetos, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julian Ruda, eu sou MVP Microsoft. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo, relacionado a DevOps, Eu fiz um vídeo recentemente sobre Kubernetes e a aceitação foi bem legal. A gente vai trazer mais vídeos sobre isso em breve, mas eu resolvi trazer um outro vídeo nesse mesmo modelinho que eu acho que vocês vão gostar também, E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Git, o que é o Git, como ele funciona. Não vamos entrar muito a fundo não, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como ele funciona e como é que é importante que você utilize ele nos seus projetos. Mas antes da gente começar, já desce a tela aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito no canal e dá uma olhada, porque o YouTube vive tirando o inscreva-se de uma galera. Eu sei, meu canal é pequeno, provavelmente isso não acontece, mas nos canais grandes a gente vê a galera falando que acontece, então confere aí, vai saber, E também não deixa de dar o joinha nesse vídeo, clica no botãozinho de curtir se vocês gostaram, já aproveita, deixa aquele seu comentário falando alguma coisa sobre o vídeo, o que vocês acharam, se vocês tiverem sugestão, alguma crítica, sugestão para novos vídeos também, podem colocar aí. E mais uma coisa, não esquece de clicar no sininho, hein? Você clica no sininho para receber novidades de novos vídeos no canal, sempre em primeira mão, para que o YouTube te notifique isso assim que subirem novos vídeos, hein? Assim você vai ficar sempre atualizado do conteúdo aqui do canal. O que a gente vai falar no vídeo de hoje? Como eu falei, a gente vai falar sobre Git. Não única e exclusivamente sobre Git. A gente vai falar um pouco sobre controle de versão. A gente vai falar sobre Git porque Git eu acho que hoje é o principal cara do mercado para isso e não tem para onde a gente correr, Então, o que a gente pode falar? Controle de versão. O que é o sistema de controle de versão? Como o nome propriamente diz, é um sistema onde controlamos versões. Mas versões de quê? Nesse nosso caso, do que nós estamos falando é de código fonte. Existem outras maneiras de controle de versão, outras coisas existem. Por exemplo, o OneDrive é um deles, que faz controle de versão de alteração em arquivos tipo do Word, do PowerPoint, em coisas assim. Então você consegue até restaurar no seu OneDrive alterações recentes, algumas. Ele não armazena tantas, mas fica lá algumas alterações recentes que você pode desfazer. Mas não é desse cara que a gente está falando. A gente está falando de alteração de código-fonte, de controle de versão de código-fonte, Então, como é que funciona isso hoje, Eu vou ser drástico, Eu vou ser um pouquinho drástico. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, a empresa que eu trabalhava ainda não tinha um software de controle de versão. Como é que eles controlavam isso? Eles tinham uma pastinha na rede lá, onde ficava o backup de tudo que a gente fazia. Então tinha uma share backup e tinha uma share aplicação aqui, que aqui era onde ficava o código fonte corrente. Olha, eu estou tentando muito gravar, mas tem alguém aqui com uma furadeira e dependendo eu vou ter que fazer uns cortes muito legais. Espero que não pegue muito na edição, vamos ver o que acontece. Então, na empresa que eu trabalhei tinha essas duas pastas. Isso aqui ficou muito feio, não dá para entender. Deixa eu escrever isso de novo. Share aplicação. O que são esses dois shares que tinham lá, Nesse share aplicação aqui, era onde estava a aplicação que nós... Opa, volta aqui, dá um zoom aqui. Era onde era o desenvolvimento. Aqui a gente programava tudo, fazia todas as alterações aqui nessa pasta. E no final do dia, ou quando a gente precisava fechar uma versão, a gente pegava uma pastinha e subia aqui dentro com uma versão 1 do dia 10/4. Deixa eu fechar isso aqui que subiu outra tela e me confundiu. V1, por exemplo, underline, e aqui era o dia do que a gente tinha feito o backup, 10/04, por exemplo. Então, todo santo dia a gente fazia isso
para manter o histórico de versão da nossa aplicação. Mas isso aqui é confiável? Bom, lá vem a furadeira de novo. Bom, isso aqui é confiável? Nem um pouco, né? É um backup que você está fazendo, já é alguma coisa, mas não tem confiança nenhuma no processo, porque imagina, durante esse dia 10, volta aqui, durante esse dia 10 do 4 aqui, a gente teve uma série de alterações no código-fonte. E se eu quero saber uma delas específica, ou se eu quero tirar uma delas específica, como é que eu faço? Preciso fazer um rollback de uma específica. Eu não faço. Quem fez a alteração XPTO? Não faço a mínima ideia. Então, isso aqui é problemático. Por esse tipo de coisa, surgiram-se ferramentas de controle de versão, tá? Mas não pense comigo assim que ou eu sou muito velho, ou a ferramenta de controle de versão surgiu agora, que não. As ferramentas de controle de versão são bem antigas, tá? Eu não sou tão velho assim. Quando eu comecei a trabalhar, isso já existia há um bom tempo. A empresa que eu trabalhava que escolhia não usar e começou a usar mais ou menos naquela época ali. Foi alguns meses depois de que eu ter entrado ali no projeto, né? Assim, isso foi até engraçado porque eles não tinham nada e começaram a usar e teve uns estranhamentos. Mas por mais que eu te diga que eu fui um caso à parte, assim, foi quantos anos atrás? Uns 8, 9 anos atrás, não sei muito bem que isso aconteceu. Ainda tem empresas que fazem algo do gênero, tá? É bem comum. A gente trabalha com DevOps, com implantação, e a gente vê empresas que ainda usam. Então, pelo amor de Deus, se você ainda faz isso, muda a sua vida. Vai usar um controle de versão, cria uma conta no GitHub para sua empresa lá com repositórios privados e sobe seu código-fonte lá, por favor. Não fica trabalhando assim, porque a probabilidade de dar merda é muito grande. Se não deu ainda, vai dar em algum momento, tá? Se às vezes com o controle de versão o negócio já é difícil de resolver, imagina sem, tá? Então, me escuta. Usa um controle de versão, tá? Se você trabalha desse jeito ainda, por favor, mude as coisas, tá? Não importa se você vai estar usando um controle de versão antigo pra caramba como o Source Safe, que é uma merda. Mas use alguma coisa, tá? Bom, vamos focar aqui de novo, tá? Passou esse negócio aí da galera que não usa, esse desespero. E vamos explicar aqui um pouquinho mais de controle de versão. A gente já falou aqui da galera que faz as coisas, como fazia-se muito, muito antigamente. Mas daí, como funciona o controle de versão? O controle de versão ele surgiu como uma solução para esse cenário, né? Então, a ideia é resolver esse tipo de coisa, nos permitir ter uma rastreabilidade maior e mais segurança. E surgiram diversas ferramentas no decorrer dos anos, né? Como, por exemplo, uma que eu conheço bem, que foi o TFS, que teve o seu protocolo próprio chamado... Deixa eu minimizar esse negócio. TFVC, que era o Team Foundation Version. Opa, faltou um i aqui. Paga. Version Control. TFVC. Então, esse foi o protocolo que a Microsoft criou para vir junto com o TFS na época, que era o Team Foundation Server, né? Era o produto próprio da Microsoft, eles criaram o protocolo próprio deles de controle de versão. Nessa época já existiam vários outros, a Microsoft até teve um outro antes desse, que é o que eu citei agora há pouco, o Source Safe. Ele era bem diferente desse aqui, dava muito problema, então a Microsoft tinha a necessidade de criar um melhor e criou o Team Foundation Version Control. Confesso para vocês que era muito bom, eu gostava muito dele, foi o primeiro versionador de código que eu conheci, que eu comecei a trabalhar. Então, nessa época, nessa empresa que eu citei, foi com ele que a gente começou a trabalhar, beleza? E também o que eu estudei muito, gostei bastante, dei várias palestras sobre ele aí. Se você procurar no canal, provavelmente vai ter alguma coisa. Eu acho que tem lá ainda vídeos voltados a esse tema, tá? Mas hoje em dia ninguém usa ele. A gente já vai explicar o porquê. Quando ele surgiu, ele funcionava como?
ele tinha aqui o servidor do TFS. E aqui dentro do TFS, a gente tinha o TFVC, que aqui é o controle de fonte, beleza? E para você trabalhar nele, você tinha aqui o seu Visual Studio, seu computadorzinho, com o Visual Studio instalado, e você se mantinha conectado aqui o tempo inteiro com o servidor. A conexão era full time com o servidor, era 100% conectada. Lá você podia fazer checkout do código-fonte para sua máquina, alterações e commits, né? Que chamavam check-in e checkout. Check-in e checkout, que é o equivalente a você fazer um pull e um commit. Você baixar o código-fonte e você commitar pro repositório, beleza? Então, equivalente aqui no Git. Então era o check-in e o checkout. Ele tinha outros recursos legais, que você podia criar uma branch apartada. Eu já não lembro mais o nome, eu já me esqueci desse negócio. Shelf, lembrei. O shelf. Você podia criar um shelf lá, que ficava suas alterações isoladas no servidor, para você poder recuperar de outra máquina, sem afetar as branches principais, sem afetar o repositório principal. Ele era realmente muito legal, muito bacana, tá? É possível você ter TFVC hoje em dia ainda. Então vamos supor que ele estivesse no Azure. E aí, por alguma ironia do destino, o seu provedor de internet derruba a sua conexão no meio do dia. Então, essa conexão aqui você já não tem mais. Ela foi interrompida. Como esse cara trabalha? Bom, ele não trabalha. Ele não consegue mais enviar alteração ou receber alterações aqui de um lado para o outro. Porque o serviço é 100% conectado. Então eu não consigo nem mesmo commitar as minhas alterações, fazer meus próprios check-ins. Isso aqui era um problema. Então, com isso também surgiram outras ferramentas com outras soluções para controle de versão. Como, por exemplo, o nosso querido e amado, deixa eu limpar essa tela aqui, Git, né? Git. Como é que o Git funciona? Ele funciona de uma maneira totalmente diferente do TFS, do TFVC, né? Ele funciona de maneira distribuída. Então, apesar dele ter esse centralizador, imagine esse cara aqui como o centralizador que fica dentro do TFS como repositório, ele não funciona 100% conectado, porque quando o João, o Kleber e a Mariana estão trabalhando aqui, eles fazem um clone do repositório. Então, cada um deles tem uma cópia exata do Git daquele momento do servidor na máquina deles, né? Então, a Mariana tem um Git aqui, volta para cá. O Kleber tem outro Git aqui e o João tem outro Git aqui. É um Git na própria máquina. Se por algum motivo esse cara morreu, deletei, excluí por acidente, a gente ainda consegue recuperar o repositório porque essas 3 pessoas aqui têm repositórios na própria máquina. São realmente um Git, tá? Completo. É o repositório completo. É uma cópia exata, com todos os commits, todos os históricos, todas as branches. Ela vem exatamente igual ao que estava no central, tá? E você não precisa trabalhar conectado. Então, se você fez aqui o clone do seu repositório, você está sem internet, vai funcionar do mesmo jeito. Porque você está fazendo alterações localmente. E quando você terminar suas alterações locais, aí sim você precisa ter uma conexão para mandar isso para o servidor. E aí fazer seu pull request, seus commits, o que for, né? Então, assim, você não precisa tá 100% do tempo conectado. Imagina, eu vou no meu escritório hoje, faço um clone no meu repositório e vou para uma viagem para algum lugar deserto, sem internet, e eu quero trabalhar. Eu consigo, sem problema nenhum, porque eu tenho uma cópia exata na minha máquina. E eu posso criar meus próprios commits localmente, criar minhas próprias branches lá localmente, fazer meus merges, que isso vai ser o meu repositório e vai funcionar de maneira isolada, sem afetar o Kleber, sem afetar a Mariana e sem afetar o central, até que eu faça um pull request para mandar as minhas alterações
para o principal. O que é o pull request? Deixa eu limpar a tela aqui. É uma requisição de você submeter as suas alterações para o repositório principal. Então imagina, eu tenho aqui o meu repositório principal, eu tenho aqui suas alterações. Você mexeu no arquivo 1, arquivo 2 e também na classe. Então eu quero submeter essas alterações ao meu pull request, a minha branch aqui principal. Mas eu quero garantir que nada vai quebrar. Então eu posso ter aqui no meio do processo, lembra cá, um aprovador. Eu posso ter um CI aqui, que é uma integração contínua. Eu posso ter aqui, deixa eu baixar um pouquinho mais. Eu posso ter aqui testes automatizados. Eu posso ter uma série de coisas aqui que me garantam que a alteração do João não vai quebrar a minha branch principal, tá? Para que não tenhamos dores de cabeça e software problemáticos em produção, tá? A gente pode proteger essa branch aqui. Opa, volta. A gente pode proteger essa branch aqui para não vir nenhuma alteração nela direto e vir só via pull request por questões de segurança. Daí beleza, imagina, esse seu pull request aqui foi aprovado. Quando você precisar puxar essas alterações, imagina que daí a Mariana agora quer atualizar o repositório dela, ela vai ter que fazer um merge local. Por quê? Porque o repositório central está diferente do repositório dela. Ela pode fazer esse tipo de sincronismo para receber as alterações. Daí ela vai vir localmente e vai fazer um merge. Se ela quiser, vai mandar alguma outra alteração para lá, que seja diferente da alteração que o João fez. Outro pull request para poder fazer a alteração. Vai rodar CI, vai rodar CD. E vai rodar os seus testes para daí entrar na branch principal. Então, o Git é, digamos assim, um dos controles de versões. Digamos assim, não. Ele é o controle de versão mais usado do mercado atualmente. É o único? Não. Ainda existe gente que usa TFVC, ainda existe gente que usa Mercurial, ainda existe gente que usa CVS, ainda existe gente que use Subversion, entre outros. Até mesmo SurSafe deve ter alguém que use. É, verdade. Deve ter alguém que use SurSafe. Meus pêsames. Mas ele ainda assim é melhor do que você não usar nada. Então não se esqueça, se você não use nada, use alguma coisa, nem que seja o SurSafe. Tá? Estamos de acordo? Entendidos? Use um controle de versão. Como eu estava falando, o Git é o principal. Digamos que ele venceu essa guerra dos controladores de versão. As principais ferramentas de mercado hoje utilizam o protocolo do Git para controlar a versão. Como, por exemplo, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Bitbucket, entre outras. Todas hoje usam o Git. Todas não, né? Porque ainda existe Mercurial, existe CVN, existe umas outras coisas. Mas as principais ferramentas de mercado hoje utilizam o Git, que são esses carinhas aqui e algumas outras ferramentas de mercado. Então, se eu fosse vocês, eu não ficava fora dessa, tá? Você deve estar pensando, Júlio, mas hoje eu não posso usar essas ferramentas de mercado por uma limitação da empresa que eu trabalho. Por mais que eu ache isso que você está falando insano, que isso não seja tão verdade, você pode utilizar o repositório Git por conta própria. O repositório Git é open source. É só você baixar o Git na sua máquina, na sua empresa lá e criar um servidorzinho, criar o repositório Git, liberar os acessos para a galera fazer pull request, sincronismo lá, pull, push, que vai funcionar também. Só que daí você tem que se preocupar com muitas outras coisas, né? Enquanto essas ferramentas, eu estou levando em conta a versão de nuvem, tá? Elas têm versões on-premises, que você vai ter que se preocupar com backup e tudo mais também, tá? Se você estiver cuidando de um Git sozinho, on-premise, na sua empresa solto, você vai ter que se preocupar com outras coisas, como por exemplo backup, garantir que está sempre seguro, que está sempre íntegro, coisas que essas ferramentas já têm embutidas para vocês, tá? Assim, então, por mais que você fale, Júlio, eu não posso ir para a nuvem, que eu também acho um pouco insano, eu quero ficar on-premise. Essas ferramentas, elas têm versões on-premise, que você instala no servidor da sua empresa e elas gerenciam isso para você. O Azure DevOps tem o Azure DevOps Server, o GitLab tem o GitLab para on-premise também, que eu não lembro o nome que eles dão. O GitHub também tem o GitHub Enterprise, que é para que funciona em on-premises. Bitbucket, salvo engano, também tem. Então, assim, você não vai ficar
perdido nisso, tá travado só na nuvem. Por mais que eu acho que a nuvem seja mais interessante. Porque no on-premise você vai ter que se preocupar com máquina para ter isso de pé, infraestrutura, energia elétrica, ar-condicionado, alguém para administrar o servidor, backup disso, garantir que os backups funcionam, fazer restore de tempos em tempos. Enfim, uma série de coisas que se você for para a nuvem, você vai pagar uma mensalidade lá e você vai esquecer tudo isso. Um servidor que eu precisava ter embaixo da minha mesa, eu não preciso mais. Eu não preciso de uma pessoa gerenciando aquele servidor. Eu não preciso me preocupar com backup, com restore, com garantias de segurança no servidor, com updates, com patches, com nada. Porque já tem outra pessoa se preocupando isso por mim. E os custos disso geralmente não são caros. Por exemplo, o GitHub. O GitHub, lógico, eu não estou falando da versão Enterprise. Enterprise eu não faço a menor ideia de quanto custe. Tá? Mas para a versão Pro, por exemplo, do GitHub, $7 por mês e você não precisa se preocupar com nada. Dinheiro de bala, né? Lógico que bala, cara, mas é modo de dizer. Então, mas assim, imagina, você não precisa se preocupar com nada, então você tá com isso na nuvem é muito mais prático para vocês. Mas eu acho que a gente falando de nuvem, a gente está distorcendo um pouco o papo, né? Então, o que eu quero tirar do vídeo de hoje para vocês? Controle de versão é importante. Não só importante, como crucial. Vocês precisam utilizar algum controle de versão, seja o Git, seja SVN, seja TFVC, seja o que for. Esse negócio fica dando zoom sozinho. Seja o que for, é importante que vocês usem. E em hipótese alguma, não usem share de rede. Eu não estou falando para vocês não usarem share de rede para nada, tá? Eu estou falando para vocês não usarem share de rede para controle de versão. Share de rede é muito útil para você compartilhar as coisas dentro da rede da sua empresa, compartilhar documentos, compartilhar executáveis, entre outras coisas, né? Mas não para gerenciar código-fonte, tá? Porque isso vai te trazer dor de cabeça. Se você é uma dessas empresas que ainda trabalham desse jeito, corre e muda logo para evitar prejuízos maiores. Perder código-fonte é grave e pode causar também um fechamento da sua empresa. Imagina que você perdeu o código-fonte inteiro por alguma burrice de alguém. Alguém esqueceu e foi lá e deletou a pasta inteira e backup não fez, ou passou alguns dias para vocês notarem. Imagina, sei lá, vocês tiraram um sabático lá, uma semana sabática. Estou sendo drástico, mas imagina, vocês tiraram uma semana sabática lá, alguém antes de ir embora deletou a pasta e o backup rolou a semana toda pegando a pasta vazia. Imagina só. E aí quando você volta não tem mais nada e seu backup só tem backup de uma semana. Ferrou. Você vai fazer o quê? Agora, se você tiver um controle de versão desses, você garante que esse tipo de coisa não vai acontecer, tá? Ao menos evita muito. Principalmente se você estiver usando um serviço desses de mercado de nuvem, como Azure DevOps, como GitHub, GitLab ou outros, beleza? Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Um pouquinho sobre o que é controle de versão, como vocês podem utilizar também, né? A importância deles. Eu não tô mostrando. Vocês viram que eu não abri meu computador para mostrar código-fonte. Eu não abri para mostrar como vocês fazem commit, né? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o Git e a importância dele. A gente pode fazer um outro vídeo depois com mais detalhe, falando como funciona uma branch, como funciona um pull request, entre outras coisas. Esse vídeo foi mais de situamento, de posicionamento de mercado, digamos assim, de uma importância que você tem com o Git, beleza? Então, era isso que eu queria trazer nos vídeos de hoje. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado desse também. Deixe o joinha, deixe o dislike, deixe a sugestão aqui também nos comentários. Se vocês estão gostando, se não estão gostando desses modelos de vídeos. E também o que vocês querem ver aqui no canal para ver se eu consigo trazer para vocês, beleza? Então, espero vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço!